Irmãos, eu queria convidar vocês, né, a abrirem comigo suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Esses primeiros domingos aí do mês de janeiro, eu estou me atendo a fazer reflexões que possam nos levar a pensar sobre como vale a pena andar com Jesus, como vale a pena seguirmos a Deus, conhecendo a Deus na sua intimidade, né, num relacionamento íntimo, pessoal, profundo, mas também a vontade dele para as nossas vidas, colocando diante de Deus as nossas expectativas. Eu queria, olhando para estes versos que vou ler com vocês, vou começar no verso 1, e eu quero ler aqui toda a história que envolve a ressurreição de Lázaro, a fim de que a gente possa aprender nesse texto coisas preciosas para a minha vida e para a sua vida. Então, eu peço que você me acompanhe aí, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Fique com a sua Bíblia aberta, acessada, não é, da maneira como for aí. Presta atenção na leitura comigo, porque essa história é muito rica, e essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Quer ver? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropece, porque não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora,
tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, quando todos os seres humanos, serão ressuscitados. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus pergunta a Marta: crês isto? Sim, respondeu ela. Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Outra tradução, você deve conhecer, diz: chorou. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Novamente, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinha sido posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disseram-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Vamos orar e pedir que Deus aplique ao nosso coração este texto. Paizinho, esta porção da Tua palavra, capaz de nos dar entendimento, Pai, que a gente ainda não tem. É capaz de nos trazer à memória, Senhor Deus, verdades que talvez estejam esquecidas. É capaz, ó Deus, de produzir em nós frutos de arrependimento, frutos, Pai, de esperança. E é por isso que eu peço que o Senhor aplique ao meu coração
e ao coração dos meus irmãos esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem, eu fiz questão de ler todo o texto para você rememorar a história, não é? Tem os detalhes dessa história que às vezes passa desapercebida, cai no esquecimento, e também para que você que talvez nunca tenha ouvido toda a história, pudesse ouvir. Quando eu olho para esse texto, eu percebo a maravilhosa realidade do cristão. Esse texto ele retrata o que é ser um discípulo de Jesus, o que é andar com Jesus. E sabe, irmão, eu e você precisamos ter muito vívido em nossas mentes o que é andar com Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é viver a partir desta experiência com o Senhor Jesus Cristo. Como dizia, não é? Nós estamos entrando num novo ano, e eu falava hoje com alguém, né? Nós já estamos no final de janeiro, é brincadeira? Já estamos indo aí para os últimos dias de janeiro, parece que ontem a gente estava virando o ano. A vida é assim, ela passa muito rápida. Depois, numa altura, mais rápida ainda, é ou não é? Então, eu queria que você pensasse sobre os desafios que você tem para todo esse ano, os desafios que você tem para a sua vida pessoal, os desafios que você tem de enfrentar, tudo aquilo que você tem de lidar, sob a perspectiva de que, se você abraçou a fé em Jesus Cristo, você vive debaixo desta mesma realidade, desta mesma perspectiva que estes amados viviam, que Lázaro e suas irmãs e os discípulos todos viviam. Porque andar com Jesus é diariamente ter acesso a tudo aquilo que nós vimos descrito aqui neste texto. Então, irmão, eu e você podemos viver com alegria, com esperança, com fervor, com expectativa, porque quando nós estamos com Jesus, quando nós andamos com Jesus, nada que acontece na minha e na sua vida é por acaso ou sem o cuidado, a percepção de Jesus. Jesus, ele está no controle da minha e da sua vida, ele está nos conduzindo em tudo, e é por isso que nós podemos celebrar, e nós podemos crer que não importam as circunstâncias e situações, até a mais extrema que a gente, enquanto ser humano, conhece, a morte. Como vimos, ela também bate continência para aquele que é o Senhor da vida, Jesus Cristo. Ela também se submete a Jesus. Então, irmão, eu queria pensar com você sobre alguns aspectos desta vida cristã, desta realidade do cristão, e a partir disso, incentivar você, principalmente aí neste ano, né? Vamos pensar aí neste ano, vamos pensar neste mês, vamos pensar nesses próximos passos que a gente tem de dar. Eu queria te incentivar a mergulhar em Jesus Cristo, a mergulhar no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, mergulhar no relacionamento com o Senhor, porque viver com Cristo, andar com Cristo, é ter acesso ao mundo sobrenatural. Então, o primeiro aspecto que eu posso perceber dessa maravilhosa realidade da vida cristã é o fato do chamado vivificante de Jesus para mim e para você. No verso de número 43, que lemos, Jesus então diz o seguinte, depois de dizer isto, gritou, Lázaro, vem para fora. Sabe, irmãos, viver a realidade do cristianismo, viver a realidade do evangelho, é ter ouvido o chamado de Jesus, Jean, vem para fora. É ter ouvido o chamado vivificante de Jesus, José, vem para fora. Maria, vem para fora. Adriano, vem para fora. Sabe, irmãos, eu e você que abraçamos a fé em Cristo, e se você ainda não abraçou a fé em Jesus, eu te convido a fazê-lo nesta noite. Porque andar com Jesus é viver numa atmosfera, não é? Viver numa perspectiva, numa dimensão sobrenatural. Jesus fez este chamado vivificante para aquele homem que já estava morto fisicamente,
Jesus fala com Lázaro e diz o texto sagrado que aquele que já estava morto há 4 dias levantou-se do sepulcro e saiu para fora. Você pode imaginar essa cena? Pastor, mas isso aconteceu lá. Não pode acontecer mais? Amém? Pode, claro, continua acontecendo. Continua acontecendo. Quem aqui já foi alvo do milagre de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Opa. Continua acontecendo. Pastor, o senhor conhece alguém que foi ressuscitado? Pessoalmente, eu não conheço ninguém que tinha morrido e voltou a viver. Mas eu conheço, no sentido como do texto, né? De estar no sepulcro. Mas eu conheço gente que estava em estado final no hospital, e que os médicos diziam, olha, não tem jeito, é só desligar os aparelhos. E a igreja estava orando, aqueles parentes clamando, e o indivíduo foi levantado. Ele voltou quando todos diziam que não. E se você pesquisar, você vai descobrir muita história de gente que ficou muitos e muitos anos desenganado, e de repente levantou e está vivo. Jesus continua a ser o mesmo Jesus. Amém? Mas eu queria que você percebesse que esse chamado vivificante, ele vai para além da expectativa só humana, porque nós tendemos a olhar para as questões físicas, materiais, temporais, passageiras, e a gente fica esperando milagre só para aqui. Quero reafirmar, eu e você podemos entender que estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, estar como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, implica em você ter acesso diariamente a todos os prodígios, maravilhas e sinais, inclusive para este tempo, milagres. Deus faz. Deus tem feito na minha vida, Deus tem feito na vida de tantos irmãos que há pouco levantaram suas mãos, e em tantas as áreas. Eu quero que você saiba que ser um cristão é viver na perspectiva de que se você precisar de um milagre, Jesus vai fazer. Claro, entenda, eu e você estamos debaixo da liderança de Jesus, da vontade do eterno Deus. Se você acompanhou a leitura comigo, você percebeu que quando chega a notícia para Jesus de que Lázaro não estava bem, que Lázaro estava doente, que ele precisava, não é, de Jesus, ele fala mesmo antes dele morrer, que o que aconteceria na sua vida era para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida, até as coisas que a gente não gosta, né? Aquelas coisas que não trazem tanto prazer, os desconfortos da vida, mesmo estas coisas, o Senhor Jesus permitirá acontecer, para que a glória de Deus seja manifesta na minha e na sua vida, para que seja conhecido na minha e na sua vida a glória de Deus, a evidência de que Deus é Deus. Foi o que aconteceu na vida de Lázaro. Lázaro estava morto, as pessoas vieram para visitar a família, muitos, né, dos conhecidos, e aquelas pessoas vindas de tantos lugares diferentes, quando chegam ali, presenciam a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus na vida de Lázaro, e então, como diz o texto sagrado, eles creram. Eu e você precisamos entender que Jesus também nos chamou a nós, para sairmos da morte, porque o texto sagrado vai dizer que todos nós estávamos mortos. Olha só, irmãos, o que diz o texto de Isaías 64, o verso 6, parte A. Todos nós nos tornamos imundos. Nós éramos imundos, nós éramos sujos. O texto sagrado de Romanos 5:10, a parte A também vai dizer, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos nesta condição de imundos, nós estávamos na condição de inimigos de Deus. E Cristo nos vivificou, Cristo nos deu vida, quando Ele nos chamou das trevas para a luz. E Jesus faz menção de luz e trevas no texto, se você percebeu.
O que Jesus está dizendo é que sem Ele, sem a presença dEle na minha e na sua vida, nós estamos mortos. E todo ser humano sem Cristo está morto nos seus pecados, nos seus delitos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, 23, vai dizer, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Em 6, 23, do mesmo Romanos, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Então, irmão, irmã, querido, querida, sem Jesus, todos nós estamos na condição de mortos espirituais. Todo ser humano que não anda com Jesus, que não abraçou a fé em Jesus, que não recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, esse indivíduo está morto espiritualmente. Eu sei que tem gente que gosta de assistir, não é? Uma série aí dos mortos-vivos lá. Hoje tem um monte, né? Não é uma só. São vários, né? Dos zumbis, né? Eu costumo pensar que alguém que anda sem Jesus é como um zumbi. É como aqueles mortos-vivos lá dos seriados que alguns assistem. Ele está vivo fisicamente, mas interiormente está morto. É isso que a Bíblia ensina. Isso não é coisa da minha cabeça, não é eu que estou inventando. A Bíblia vai nos ensinar que o ser humano sem Cristo está morto. É por isso que todos nós que um dia abraçamos a fé em Jesus, nós tivemos o privilégio de receber a mesma vivificação que Lázaro recebeu naquele dia. E às vezes a gente fica esperando, e a expectativa, não é, de que um morto levante. Ai, que maravilha, que coisa linda, que milagre. Mas o milagre maior Jesus Cristo fez, foi quando na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida, derramando o seu sangue, para me salvar e te salvar, para me tirar e tirar você da condição de um morto eterno. Naquela cruz, quando Jesus olhou para mim e olhou para você, você que está aqui, você que está em casa, você que me ouve, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele olhava para mim, Ele olhava para você, e esse olhar de Jesus é acompanhado de uma voz que brada através dos séculos e atinge a mim e a você e continuará a atingir outros que ainda virão, porque a mensagem de Jesus, o chamado de Jesus, a palavra de Jesus é: fulano, vem para fora. Fulano, vem para a vida. Mas não só a vida física, não só esta vida humana, a vida eterna, aleluia, glória a Deus. O chamado de Jesus para mim e para você é para que nós experimentemos vida e vida plena, completa. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena, vida completa. Não é uma vida passageira de 50 anos, de 70, de 103, como viveu meu bisavô. Não é uma vida passageira assim. É uma vida para sempre. É uma vida para a eternidade. Esse é o chamado de Jesus para mim, esse é o chamado de Jesus para você. É debaixo desta perspectiva que eu e você vivemos. Nós não morreremos eternamente. Ainda que a gente passe pela morte física, nós temos a esperança da eternidade. É interessante, né? Que aqui no texto sagrado, quando Jesus está falando com Marta, Marta diz: não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, do último dia. Quando Jesus se revelar, e todos os seres humanos, desde Adão e Eva, todos serão novamente levantados, todos voltarão para os seus corpos. É isso que o texto sagrado está dizendo. Olha, ela diz: eu sei. Ele falou: não, no caso de teu irmão, não é sobre essa ressurreição que eu estou falando. Eu estou falando que ele vai voltar para essa vida mesmo. Daqui a pouco, espera um pouquinho. Mas eu queria que você percebesse que, para além do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural, de ver o corpo voltar à vida, queridos, o Espírito ter a perspectiva de eternidade.
Nós fomos criados para a eternidade. Você entende isso? Eu e você não fomos criados para viver só alguns aninhos aqui na terra e maravilha. Não, eu e você fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele para sempre. O pecado é que impediu, que atrapalhou que eu e você vivêssemos essa maravilha. Então, entenda, se você é um cristão, você vive debaixo da perspectiva do sobrenatural, do maravilhoso. Eu e você também fomos levantados da morte pelo chamado vivificante de Jesus. Aí eu pergunto, você tem vivido como alguém que realmente é vivo? Ou, do ponto de vista espiritual, você tem se parecido mais com um zumbi? Pastor, o senhor pegou forte agora, né? Eu queria que você percebesse que essa dimensão do sobrenatural está à disposição de mim e de você que abraçamos a fé em Jesus. E essa deve ser a perspectiva pela qual devemos viver todos os dias de nossas vidas. O eterno, aquele que sempre existiu, aquele que existe desde sempre, aquele que é soberano, aquele que controla o universo, aquele que reina poderoso, este me chamou e te chamou para vivermos com Ele. E esta é a realidade sua. Ah, não, pastor, eu sou tão pequenininho. Não, meu filho. Todos somos pequeninos. Grande é o nosso Senhor. Grande é aquele que nós servimos, não somos nós mesmos. Então, se você é pequenininho, entenda, você está debaixo do cuidado daquele que é todo-poderoso. Eu queria que a gente percebesse esse primeiro aspecto da vida cristã. Viva todos os seus dias sabendo que você tem um amigo para quem você pode recorrer. Marta e Maria não pensaram duas vezes. Quando o Lázaro está morto e eles percebem que ele está bem mal, eles já sabem, olha, nós temos a quem recorrer. Olha, alguém por favor vai lá e avise Jesus que Lázaro está doente. E mesmo depois que Lázaro estava morto, Jesus vem e Jesus restaura a alegria, a paz, a festa naquela casa. Porque andar com Jesus é ter a perspectiva de que o milagre está à minha porta e à sua porta todos os dias. Você precisa de algum milagre na sua vida? Está precisando de algum milagre? Saiba, Jesus tem isso à disposição. Você vive debaixo dessa perspectiva. Ah, pastor, minha vida, ela não tem sentido. Querido, andar com Jesus é viver todos os dias com sentido. Todos os dias você acorda, você levanta, você desperta. E você entende que você está debaixo do favor de Deus. E porque você está debaixo do favor de Deus, o Senhor, Ele colocará os céus para trabalhar, a fim de que você cumpra o propósito para o qual Ele te separou e te chamou para Ele. Teremos lutas? Sim. Teremos dificuldades? Sim. Passaremos por momentos difíceis? Sim. Mas sempre viveremos debaixo da perspectiva que não importam as circunstâncias, o Senhor agirá em nosso favor. Amém? O segundo aspecto que eu queria compartilhar com vocês e analisar com vocês é que o Senhor Jesus nos chamou para que eu e você tivéssemos o privilégio de desfrutar da amizade com Jesus. O chamado de Jesus não é para que você seja mais um súdito do reino dele. O chamado de Jesus é para que você seja amigo dele. Você se lembra em algum momento das Sagradas Escrituras em que Jesus olha para os discípulos e diz alguma coisa como esta? Isso, pastora. Já não vos chamo mais servos, escravos, mas de amigos. Jesus falando aos seus discípulos, ali no capítulo 13, nesse contexto ali. Já não vos chamo, do mesmo evangelho de João. Você está pertinho aí, se quiser dar uma folhadinha, você já encontra. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Jesus quer se relacionar comigo e com você nesse nível de amizade.
Se você olharmos, eu só vou citar para você, uma vez que a gente leu todo o texto, os versos 33, 35, 36 e 38, você vê ali o Senhor Jesus, não é, falando com eles, falando deles, e tratando tanto Lázaro como as suas irmãs Marta e Maria, como amigos, como pessoas chegadas. E aqui eu queria que você percebesse um detalhe. Geralmente, a gente foca nos 12, não é assim? Amigos de Jesus eram os 12. E se for para a gente estreitar, os mais íntimos, quem lembra? Pedro, Tiago, no barquinho. Sempre tem. O pessoal participou bonito né? Você viu como vale a pena o Ministério Kids? Né? A galera gravou. Ou seja, a gente tende a olhar e achar, não, o amigo de Jesus era só aqueles 12 e principalmente aqueles 3. Não, irmãos, perceba. O texto descreve que o relacionamento de Jesus com Lázaro, Marta e Maria era dos mais íntimos, porque o texto sagrado diz que Jesus, ouvindo sobre, não a situação que acontecera com Lázaro, mas em percebendo a tristeza delas, Jesus, ao olhar para aquela circunstância, aquela situação, o Espírito de Jesus se entristeceu, né? O Espírito de Jesus ficou triste ali, o coração apertou e ele chorou. A gente chora por quem? Pelos amigos. É assim ou não é? Você ouve uma situação de alguém querido, alguém muito amado seu, alguém que convive com você no dia a dia, aquela pessoa que você tem ali, né, guardado em especial no coração. Essa pessoa, qualquer situação que você saiba sobre a vida dela, te leva a chorar, te leva a sentir a dor dela. Você sente a mesma dor que a pessoa está sentindo, porque é seu amigo. E Jesus descreve, ou demonstra nesta passagem, que ele olhava para Lázaro, Marta e Maria com a mesma perspectiva. Da mesma forma, Jesus olhava e via neles amigos, e Jesus quer ser também meu e seu amigo. Você já é amigo de Jesus? Uma coisa eu posso dizer para você, Jesus, ele quer ser amigo de todo mundo. Você tem um melhor amigo? Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Um amigo para todas as horas. O melhor amigo é aquele que está com você em todo o tempo, não é? Não é, gente? Quando eu penso em melhor amigo, eu penso em alguém que está com a gente em tudo, para tudo. Melhor amigo é aquele que está feliz quando você está feliz. Você recebe uma boa notícia, ele se alegra com você. Amigo é aquele que, quando você recebe uma notícia triste, ele também está lá com você. Ele chora com você, inclusive. Amigo é aquela pessoa que, quando você faz uma coisa certa, ele vai lá e, parabéns, maravilha. Amigo mesmo é aquela pessoa, quando você pisa na bola, ele vai lá e te dá um puxão de orelha. E não é aquele que adula você quando você faz algo errado, não. Amigo é aquele que vai lá e te dá uma bronca quando você fez o que não estava certo. Jesus quer ser nosso amigo, mas ele quer ser nosso melhor amigo. Esta família, esses queridos, eles desfrutavam desta relação com Jesus. Ele quer ter uma amizade profunda conosco. E aí o texto sagrado vai dizer o seguinte: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de servos, pois os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Olha, os meus amigos são aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo chamado que eu. Foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, diz Jesus no capítulo 15, versos 14 e 16. Sabe, irmão, irmã, querido, querida, o que Jesus quer ser para mim e para você é esse amigo para todas as horas. Assim como ele era na vida de Lázaro, Marta e Maria, dos discípulos e todos aqueles que abraçaram a fé e continuam abraçando. Jesus quer ser esse amigo para mim e para você. Jesus tem sido esse melhor amigo para você? Jesus é aquela pessoa que realmente você confia, aquela pessoa que você busca nos momentos de maior dificuldade, tristeza da sua vida, naqueles momentos de festa, de alegria. Jesus quer ser esse amigo. Porque, irmãos, primeiro, não existe um melhor amigo que Jesus. Você imagina você ter um melhor amigo como Jesus? E chega 4 dias atrasado e faz festa, porque ele ressuscita aquele que estava morto. Você imagina
uma pessoa, depois de 4 dias, ser ressuscitado? Porque, imagina, a pessoa morreu, e se você for olhar para os milagres de Jesus, ele vai fazendo milagres, nesse aspecto da ressurreição, milagres gradativos, né? Jesus ressuscita um que acabara de morrer, daqui a pouco Jesus ressuscita um que estava no cortejo, mas aqui no caso de Lázaro, não, Jesus já estava sepultado, e Jesus chega lá e, olha que amigo, olha que pessoa está me chamando e te chamando para um relacionamento de amizade. Jesus quer ser meu amigo, Jesus quer ser seu amigo. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz assim: o nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote, Jesus, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Jesus, ele é aquele amigo que, olhe para mim e para você, Jean, eu sei, quer estar na sua pele. Porque às vezes a gente não tem essa sensação, ninguém sabe o que é estar na minha pele. Já se sentiu assim? Puxa, ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que vai aqui dentro. Ninguém sabe a dor que eu sinto. Ninguém sabe das minhas lutas. Ninguém sabe das minhas dificuldades. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem ninguém. Ninguém sabe. Quantas vezes a gente se sente assim? Mas o texto sagrado está afirmando que o Senhor Jesus não é como os outros. Pelo contrário, Ele compreende as nossas fraquezas. Ele sabe quem a gente é, Ele sabe das nossas limitações, sabe aquelas coisas que você pensa, que você não tem nem coragem de verbalizar para ninguém, mas que habitam a sua alma. Estas mesmas coisas habitam a minha alma. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores, imperfeitos, inconstantes. Mas o Senhor Jesus nos compreende, o Senhor Jesus nos entende, Ele sabe como a gente é. Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe dos nossos percalços. E o texto sagrado diz que Jesus quer ser esse amigo para mim e para você. Ele quer ser essa pessoa presente na minha e na sua vida. Não porque Ele não compreende, pelo contrário, exatamente porque Ele sabe o caminho a seguir para que eu e você encontremos paz e alegria para com Deus. Porque, embora tenha passado Ele, Jesus, pelo mesmo caminho que eu e você passamos, enfrentado as mesmas agruras, as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas tentações, Jesus em nada pecou, em tudo Ele agradou ao eterno Deus. E é por isso que Jesus, Ele então se habilita para ser esse sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede, aquele que interpõe em favor de alguém. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, o amigo, o Jesus que deseja ser seu amigo, esse Jesus que te chama para esse relacionamento de amizade, é alguém que é todo poderoso, é alguém que pode operar toda e qualquer situação, fazer milagres, mas esse Jesus é alguém que também compreende você. Esse também é um Jesus que entende o seu coração, entende as suas mazelas. É o Jesus que entende o que você sente, pensa, lida. E é o Jesus que é capaz de te ajudar a vencer as tuas debilidades, as minhas debilidades, e potencializar aquilo que há de bom em mim e você. Sabe, o Senhor Jesus é aquele que pode fazer diferença na minha e na sua vida. Então, irmãos, diante dos desafios da vida, diante das demandas, eu queria que você saísse desse culto entendendo, olha, eu tenho o melhor amigo que se poderia ter. Eu tenho o melhor amigo que se poderia ter. Você já se pegou, quando criança, pensando assim, eu queria ser amigo do Superman? As meninas, eu queria ser amigo da Mulher Maravilha. Você já se pegou em algum momento da sua caminhada, desejando ter aquele herói dos quadrinhos real para você? Saiba, irmãos, todos esses super-heróis que você conhecia aí, eu tenho para mim e falo sem medo de errar. Os caras foram buscar em Jesus a inspiração, porque não tem herói melhor que Jesus. Busque lá os heróis, você vai ver os poderes que eles têm,
vai ver, né, tudo aquilo que eles enfrentam. Tudo aquilo que eles fazem. Enfrentam no sentido de vencer, não é? Jesus é o poderoso. Ele não precisa do raio ultravioleta, que raio é aquele do Superman maluco. Não precisa daquele raio, seja lá que raio for, que o Superman tem. Ele não precisa do laço da Mulher Maravilha. Ele não precisa do martelo do Thor, vocês já entenderam, é isso mesmo. Ele não precisa de nada disso. Sabe, o nosso Jesus, aquele que quer ser nosso amigo, que tem todo o poder, ele com uma palavra, ele pode fazer tudo acontecer. Esse é o amigo que quer estar com você todos os dias da sua vida. Cada dia desse ano, não é? Cada dia dessa semana próxima, cada situação que você tiver que enfrentar, olha, chame Jesus para estar com você. Porque foi isso que aquela família, eles tiveram. Que eles investiram no relacionamento com Jesus, e eles tinham Jesus como o seu melhor amigo. No pior momento de suas vidas, Jesus estava presente e fez algo maravilhoso e poderoso. Quantos testemunhos nós poderíamos contar aqui do que Jesus fez e tem feito? Porque às vezes você pensa que o de mais poderoso Jesus poderia fazer é ressuscitar aquele que morreu. Mas você já parou para pensar que o que há de mais poderoso em Jesus é exatamente Ele consolar, confortar, animar, manter firme, vivo, em pé aquele que não teve um amado que foi ressuscitado? A presença de Jesus ser suficiente. Sabe, esse é o Jesus que está à minha disposição e à sua disposição. Esse é o amigo que quer andar comigo, com você. Que mesmo que ele não faça algo sobrenatural na sua vida, como você esperava e desejava, ele fará algo de uma superioridade que as palavras não podem expressar. Pois bem, para falar sobre o último aspecto, queria dizer a você que essa realidade sobrenatural da vida cristã, ela nos leva para esse aspecto da oportunidade de ver a glória de Deus. De ver a glória de Deus. O verso de número 40 diz isto. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, esse que nos chama para um relacionamento de amor. Esse Jesus que se torna e deseja ser, na minha vida, na sua vida, o melhor amigo nosso, também é aquele que nos oportunizará a conhecer a glória de Deus. Conhecer a glória de Deus. Vislumbrar a glória de Deus. E às vezes a gente pensa, bom, não teria que acontecer como Moisés, né? Subir no monte lá, e às vezes pessoas vão atrás disso, né? E tem aquela experiência como a de Moisés. Não. Eu quero perguntar a você, nesses anos de caminhada seu, no relacionamento com Deus, alguém já viu a glória de Deus? Dá um sinal, deixa eu ver. Tem uns assim meio timidozinhos fizeram assim, né? Vou perguntar de novo, vamos ver se... Olha, vou ler o texto, depois eu pergunto de novo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Alguém já teve a experiência de crer e ver? Olha, viu? Sabia. Os crentes meio tímidos, assim, fica meio, né? Será que foi? Você viu a glória de Deus. Eu poderia contar tantas histórias para vocês aqui do púlpito, mas eu queria que vocês percebessem que a glória de Deus não é aquilo que a gente quer que seja a glória de Deus, mas a glória de Deus é a revelação do próprio Deus. Ele se revelará a nós, Ele se fará perceptível a nós, de um modo que eu e você entendamos, então a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas de formas tão diferentes. Nós fomos ressuscitados para testemunhar da glória de Deus. Sabe, irmãos, olha só o que o texto sagrado vai falar no capítulo 12, dos versos 10 e 11. Você está aí, você pode folhear e acompanhar esse texto. Eu vou ler a partir do 9. Sob numerosa multidão, estou lendo no capítulo 12 do Evangelho de João, tá?
Verso 9: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Olha só, irmãos, se isso não é ver a glória de Deus. Sabe, quantos aqui, você não precisa contar a sua história, mas quantos aqui fazem parte daquele grupo de pessoas que quem conviveu com você antes de você crer em Jesus, né, entregar sua vida a Cristo, quem conviveu com você, quem lidava com você, ao saber que você se converteu e ao testificar da obra de Jesus na sua vida, diz assim, nem parece mais a mesma pessoa. Levanta a mão, deixa eu só ver. Você já ouviu isso? Sabe por quê? Porque a glória de Deus foi manifesta na sua vida. E a pessoa diz, eu não acredito, é o mesmo Jean? Não pode. Ah, eu quero ver, deixa eu ver essa história. Vai lá. E não é que é? E não é que mudou mesmo? E não é que é uma nova pessoa? Porque é isso que Jesus faz na vida de todos aqueles que abraçam a fé, que abraçam a crença nele. Jesus, ele transforma as nossas vidas, então ele se move em nós, e a partir do momento que você permite que Jesus coloque a mão sobre você, ele transforma você de dentro para fora. Então é por isso que aquele que era não é um perdido, um pecador, miserável, dos mais terríveis de sobre a face da terra, agora é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos como esse, de gente que a luz da sociedade não tinha valor algum, mas quando Jesus entra na vida dele, Jesus transforma. O endemoniado de Gadara, por exemplo. Você imagina a história daquele homem que vivia nos cemitérios? E ninguém queria chegar perto dele, as pessoas se desviavam dele. Você imagina uma cidade se desviando do cara, porque ele estava tão endemoniado, os demônios, eles se manifestavam na vida daquele cara, e usavam aquele cara para aterrorizar uma cidade, uma região toda, de tal forma que as pessoas se desviavam, a pessoa mais temida daquela região. E quando Jesus chega na vida dele, Jesus transforma, porque Jesus o liberta daqueles espíritos malignos. E aquele que outrora era alguém desprezado, alguém que não tinha valor, agora manifesta a glória de Deus, e as pessoas querem conhecê-lo e ver quem é este homem. Poxa vida, quem fez isso com você? É a mesma coisa que aconteceu com o cego. E as pessoas, olha, quem foi que fez, como é que foi isso e aquilo, insistindo, não é? Os religiosos querendo saber. E aquele cego olha e diz, olha, não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego. E agora, eu vejo. Esta é a glória de Deus que quer se manifestar na minha e na sua vida. E o chamado de Jesus é para que eu e você tenhamos o privilégio e a oportunidade de também ver a glória de Deus. De ser alvo da glória de Deus, de ser a manifestação da glória de Deus. O texto sagrado está dizendo que Lázaro, a partir do momento que foi ressuscitado, passou a ser uma evidência clara de que Deus é um Deus todo-poderoso. De que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é aquele que haveria de vir e que veio, e que ele estava ali como evidência de que Jesus é real, de que Jesus tem poder, de que Jesus pode fazer aquilo que as Sagradas Escrituras afirmam, Jesus faz. Esse é o chamado para mim e para você. Esta é a glória que quer ser manifesta na minha vida e na sua vida, para que onde a gente vá, as pessoas possam ver em nós a obra redentora de Jesus, para que as pessoas tenham o mesmo desejo de, olhando para mim e para você, dizer assim, eu também quero esta mesma bênção, eu também quero esse mesmo privilégio. Irmão, você tem vivido assim? É a perspectiva de vida de Deus para mim e para você.
Nós fomos ressuscitados para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E é por isso que em Hebreus 11, versos 1 e 6, dizem assim: a fé e a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. E o verso 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que Jesus continua a fazer na vida de cada um de nós o mesmo milagre que fez na vida de Lázaro. Você já é alvo deste milagre? Você já ouviu o chamado vivificante de Jesus, aceitou, se tornou amigo de Jesus, está vivendo para a glória de Deus? Lázaro teve essa experiência. E essa deve também ser a minha e a sua experiência. Ser um amigo de Jesus significa ter uma realidade maravilhosa da qual não devemos nos esquecer jamais e nem se afastar dela. A vida com Jesus é maravilhosa. A vida com Jesus é sobrenatural. A vida com Jesus é um espetáculo. A vida com Jesus é a experiência mais fantástica que você poderá experimentar. E está à sua disposição. Queria orar com você. A graça de Deus é manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida. A graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus. Graça significa um favor imerecido. É um favor que não se merece. Quando Jesus veio a este mundo, Ele manifestou sobre mim, sobre você, a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, o presente de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e cantarmos juntos essa música. Depois eu queria orar com você. E eu gostaria que você saísse deste culto entendendo, olha, eu posso ter a melhor experiência de vida do mundo. Eu posso ter o tipo de vida mais espetacular que se possa imaginar. Você não precisa utopicamente ficar olhando para os filmes e tentando viver a realidade daqueles filmes, ou imaginando como é que seria a sua vida se você fosse, não é, aquele personagem daquele filme. Não. Você pode ter a maior e a melhor, a mais poderosa experiência de vida com Jesus. A semelhança de Lázaro e suas irmãs, você pode ter uma experiência sobrenatural. A sua vida pode ser uma vida que vale a pena ser vivida. Basta ouvir o chamado de Jesus, aceitar esse chamado e viver todos os dias com Jesus, desfrutando da amizade dele e da graça de Deus manifesta através dele. E então você sempre terá histórias como as histórias de Lázaro para contar. Porque Jesus continua a ser o mesmo Jesus. E procurando amigos que queiram andar com Ele. E eu e você temos esse privilégio de ouvir esta mensagem, de poder abraçar esta fé e de viver esta perspectiva maravilhosa, esta realidade maravilhosa da fé. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua
Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja. Você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu e você, nós temos essa graça à disposição de nós. Sabe que eu e você precisamos é de Jesus, todos os dias em nossas vidas. Eu queria dar a você, que talvez esteja conosco neste culto, aqui presente fisicamente ou até mesmo através das mídias sociais, eu queria dar a você a oportunidade, o privilégio
E que se você ainda não fez essa decisão, você faça agora. A decisão de aceitar o chamado vivificante de Jesus. Nesse exato momento, assim como Jesus fez com Lázaro, Ele está fazendo nominalmente com cada um que ainda não abraçou a fé em Jesus. Como Ele fez comigo, no dia 5 de agosto de 1990, quando naquele culto, como um culto desses que a gente está participando agora, eu ouvi Jesus me chamar: Jean, vem para fora. Jean, vem para a vida. Jean, sai da morte que você tem vivido, dessa vida de morte, esse estilo de vida que não tem futuro, esperança, essa vida depressiva, essa vida sem sentido, sem esperança, sem alegria. Jean, sai para fora, vem para a vida verdadeira. Naquele dia eu pude sair do meu sepulcro espiritual e dar um passo em direção a Jesus e ter a vida restaurada. Eu pude experimentar a bondade de Deus, e muitos ao longo das suas vidas têm tido o mesmo privilégio que você tem nessa noite, esse privilégio. E talvez você se pergunte: pastor, mas o que eu devo fazer? Simplesmente aí no seu coração, com sinceridade, dizer: Senhor Jesus, eu entendo o seu chamado, reconheço que eu preciso do Senhor e eu quero te abraçar como Senhor da minha vida. E aí onde você está, no seu coração, no interior do seu coração, convidar Jesus para, a partir de hoje, ser o dono da sua vida, ser aquele que vai escrever a sua história, o diretor da sua vida. Você quer fazer isso? Aí onde você está, ore comigo, e aí no seu coração diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda tudo, Senhor, transforma. Eu quero viver para o Senhor, eu quero aprender contigo, eu quero ter essa relação de amizade que a palavra revelou hoje. Querido, se você fez isso, saiba, Jesus, Ele entrou na sua vida. Se você abriu a porta, Ele entrou. E a partir de hoje, você vai experimentar Lázaro, como os discípulos, como os seguidores de Jesus ao longo da história têm experimentado. Mas eu também queria orar com você, meu irmão, minha irmã, você que já abraçou a fé, e diante das lutas, das dificuldades, de repente você se sente como os discípulos quando Jesus foi crucificado. Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, mas quando Jesus foi preso, quando Jesus foi morto, eles voltaram para suas casas, eles voltaram para suas vidas e eles se sentiram perdidos. E às vezes, como discípulo de Jesus, por conta de tantas circunstâncias, você pode se sentir assim. Mas aqueles mesmos discípulos tiveram a chama do Evangelho, a chama do Espírito reacendida, quando eles puderam novamente perceber a presença de Jesus, o agir de Jesus. Assim é na minha vida e na sua vida todos os dias, e deve ser assim. Todos os dias devemos buscar a Jesus, para que a minha vida e a sua vida seja vivida a partir dessa perspectiva. Eu e você vivemos na companhia da melhor pessoa, Jesus Cristo. E a minha vida e a sua vida precisa evidenciar a glória desse Jesus. Coloque sua mão direita sobre o seu coração, se você quer orar comigo. Você que entregou a sua vida a Cristo, você que é um discípulo de Jesus, queria orar com você e queria pedir que Deus nos ajudasse para que a gente jamais se esqueça, em nenhum dos nossos dias de vida, de vivermos a partir dessa perspectiva. Eu e você somos as pessoas mais abençoadas do mundo, porque nós podemos viver debaixo do cuidado de Jesus. Pai eterno, obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Deus, por tua ação poderosa. Obrigado, Deus, por tua majestade manifesta. Obrigado porque apesar de nós,
o Senhor continua a ser o mesmo Deus, e aquilo que nós lemos na história de Lázaro e de sua família, o Senhor continua a fazer também nas nossas vidas. Obrigado. Agora, Senhor Deus, os teus filhinhos, com sinceridade, honestidade, com mãos no coração, eles estão como que dizendo ao Senhor, que eles entregam, Senhor Deus, os seus sentimentos, pensamentos, suas vidas, suas preocupações, todo o seu ser ao Senhor, porque eles querem continuar vivendo debaixo dessa dimensão. Pai, pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus nessa noite, convidaram Jesus para assumir o controle. Deus abençoe a vida desse amado, dessa amada. Em nome de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida. Batize-as com teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Enche o coração de cada um de nós com esta palavra viva. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém?